Olá, meus queridos alunos do primeiro semestre do Direito Unifatesc, tudo bem? Aqui novamente com vocês eu, professor Humberto, com mais uma videoaula durante esse período conturbado do nosso coronavírus. Espero novamente que esse período passe o mais rápido possível, que vocês estejam se cuidando e que tão logo a gente consiga estar aí presente em sala de aula novamente. Antes de começar a nossa aula de hoje, reforço a informação de que durante toda a nossa videoaula aqui eu estarei online, estarei com vocês ali mostrando, tirando dúvidas no nosso chat. Então, para você que está assistindo e que tenha dúvida durante a nossa aula, dê um pause no vídeo, pergunte ali no chat, eu estarei online, estarei esclarecendo toda dúvida. Não fiquem preocupados em relação a pausar o vídeo. Depois vocês podem continuar exatamente da onde ficou pausado, tudo bem? E mais uma questão, como vocês devem ter visto, ter passado para a turma de vocês, eu disponibilizei essa videoaula, o PDF para vocês ali no link, né, na descrição do vídeo. Então a turma do matutino tem um determinado link do Gmail, a turma do noturno em outro, onde vocês podem observar que tem ali os slides em PDF, tem ainda um livro que tem um conteúdo bem interessante e tem um pequeno questionário, né? Esse questionário, pessoal, eu gostaria muito que vocês tivessem tentado responder com o conhecimento que vocês tinham até então. Eu espero esclarecer durante a nossa aula aqui, tudo bem? Então, novamente, eu vou dar início aqui à nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, qualquer coisa, nós estamos à disposição, estou aqui online para vocês, tá? Então, pessoal, a nossa sequência de aulas, como a gente havia conversado, hoje nós vamos dar início à traumatologia forense, né? Então, seguindo o nosso cronograma, como eu havia conversado com vocês durante as diferentes atividades que a gente teve, hoje a gente dá início à traumatologia. A traumatologia, como a gente havia conversado, é talvez a parte que vai tomar a maior parte do nosso conteúdo, né? Então o conteúdo que toma grande parte das nossas aulas, onde a gente vai conversar sobre diferentes lesões, diferentes energias. E, seguindo esse cronograma, o início hoje nós vamos conversar sobre energias de ordem mecânica. Então aqui durante a aula eu vou mostrar para vocês algumas lesões, alguns aspectos interessantes a respeito dessas lesões causadas por energia de ordem mecânica. Algumas das imagens podem ser um pouco fortes para alguns de vocês, mas eu acho que é importante, como eu já falei em aulas anteriores, para as nossas aulas as imagens elas são bem elucidativas, então elas são bem importantes, eu acredito, para a compreensão da nossa matéria, tá? Além disso, muitas das imagens eu peguei do site do professor Malthus Galvão, como a gente já havia conversado também, eu deixei o link ali para vocês. Tem diferentes imagens no site, então é bem interessante, eu acho que é importante, né, na sequência de aprendizagem, essas imagens para vocês. Então eu aconselho, para quem tem interesse, gostou da disciplina aí, entra no site, vai ver diferentes imagens, vai ficar mais fácil a compreensão, né? Uma imagem, nesse caso, realmente eu acredito que vale mais do que 1000 palavras, tá? Então a nossa aula de hoje se intitula Energias de Ordem Mecânica. Então, pensando nisso, quais são os objetivos? Vocês já devem estar cansados dessa tela, mas eu acho que fica bem didático e eu gosto muito da gente ter objetivos no início e a resolução desses objetivos ao fim, tá? Então, quais são os objetivos que eu quero que vocês compreendam ao fim da aula? Identificar as diferentes formas de lesões dentro da medicina legal,
compreender as diferentes feridas oriundas de energia mecânica. Então, o nosso tema da aula hoje, como eu falei, é energia mecânica, de ordem mecânica. Então, a gente tem que compreender as diferentes feridas oriundas desse tipo de energia e ainda interpretar aspectos clínicos dessas lesões. Então, é interessante o foco também que vocês consigam compreender clinicamente como essas lesões vão se apresentar. Então, a vítima, por exemplo, que sofreu um ferimento à facada, por exemplo, que características será que deve apresentar essas lesões? Tá? Então, para nós fazermos um pequeno resumo, né, da que a gente viu em aulas anteriores, a gente viu que dentro da medicina legal, fazendo essa introduçãozinha, a gente pode ter diferentes formas de lesões, né? Então, dentro da área da medicina legal, diferentes lesões são estudadas e essas lesões elas são oriundas de diferentes formas. Então, nós temos aquelas lesões que são oriundas de energia mecânica, de energia física, energia química, físico-química, bioquímica, biodinâmica e mista, né? Então, basicamente, essas são as três formas de energia que podem ocasionar lesões, né? E essas lesões elas serão estudadas por nós em aulas separadas. Como eu falei, o nosso foco hoje será as lesões de origem de ordem mecânica, tá? E essas lesões, pessoal, elas podem ser originadas por armas propriamente ditas, né? Então, aqueles instrumentos que foram realizados com aquela finalidade, foram desenvolvidos com aquelas finalidades. Então, aqui, instrumentos gerados por arma propriamente dita, eu cito punhais, revólveres, são alguns exemplos de armas propriamente ditas. Além disso, elas podem ser geradas por instrumentais, por armas eventuais, que a gente chama, ou seja, o instrumental utilizado não foi com aquela função, né? Então, por exemplo, uma faca, uma navalha, uma foice, um machado. Além disso, essas lesões podem ser causadas ainda por armas naturais, né? Então, por exemplo, punhos, pés, dentes, aquilo que é natural do ser humano. E por fim, aqueles meios alternativos, meios inimagináveis que a gente tem, né? Então, pode ser causada por máquinas, por animais, por quedas, por explosões, então por N maneiras. Então, basicamente, para se ocasionar uma lesão na sua vítima, a gente tem de diferentes maneiras. E essas lesões, elas podem ter repercussão externa, como essa que vocês estão vendo, essa imagem de um cadáver, onde a gente pode observar claramente diferentes lesões, né, na região do braço esquerdo, do ombro ali, ocasionados por faca, por alguns instrumentos que a gente vai ver mais para frente. Entretanto, essas lesões podem ter ainda repercussão interna, né? Então, diferente da imagem que a gente viu anteriormente, onde essa repercussão se dá externamente no corpo da vítima, nessa imagem, como vocês podem observar aqui aonde está a seta, a gente observa uma repercussão interna. Então, foi perfurado um órgão do nosso paciente. Então, quando a gente pensa em repercussão externa, é essa repercussão que vocês observam nessas imagens, e repercussão interna quando atinge órgãos internos, como nessa perfuração que vocês estão vendo aqui. Novamente, essas imagens no site do professor Malthus, como vocês estão vendo a referência aqui. E um dado interessante, pessoal, é que essas lesões elas podem se dar de diferentes formas, né? Então a gente pode ter o movimento, né, do instrumento no ser humano, né? Então um movimento onde o instrumento ele é deslocado até a pessoa, ou a gente ainda pode ter a movimentação da pessoa em direção ao instrumento causador da lesão, ou ainda o movimento conjunto, né, quando a pessoa e o instrumento estão em movimento. Então, quando a gente pensa no objeto em movimento contra o corpo humano, a gente pensa em um meio ativo. Entretanto, quando o instrumento
perfurante ou que causou a lesão ele está imóvel e o corpo humano está em movimento, a gente denomina meio passivo. E quando os dois se encontram em movimento é uma ação mista, né? Então tanto o instrumento quanto o corpo humano eles vão um de encontro ao outro, a gente chama de ação mista. Isso é interessante. E quando a gente pensa em lesões, em energias de ordem mecânica, a gente pensa basicamente nesses 6 grandes grupos. Então, aquelas energias mecânicas de lesões perfurantes, ou ainda cortantes, contundentes, pérfuro-cortantes, pérfuro-contundentes ou cortocontundentes. Então, esses 6 grupos vão definir esses diferentes tipos de lesões. Então, nós temos instrumentos perfurantes, instrumentos cortantes, instrumentos contundentes, pérfuro-cortantes, pérfuro-contundentes e corto-contundente. Nós vamos agora, durante a nossa aula, abordar detalhadamente cada um deles. Então, pensando nesses diferentes instrumentos, a gente vai imaginar que nós vamos ter diferentes feridas. Então, essas feridas elas podem ser de caráteres puntiformes, cortantes, contusas, feridas pérfuro-cortantes, pérfuro-contusas e corto-contusas, tá? Então, seguindo a nossa sequência, nós vamos começar abordando aquelas lesões perfurantes, né? Então, sempre que a gente pensa nas lesões perfurantes, a gente pensa em instrumentos perfurantes de aspectos pontiagudos, alongados e finos. Então, que tipo de instrumento perfurante a gente tem? Aqui nessa imagem vocês podem ver aquele furador de gelo, um garfo, uma agulha. Então, todos esses instrumentos são instrumentos perfurantes. Aí é interessante ressaltar, pessoal, a diferença de um instrumento perfurante e de um pérfuro cortante, tá? Vocês podem pensar assim, mas professor, uma faca não seria perfurante? A faca, pessoal, ela se enquadra no próximo item que é um pérfuro cortante, porque a faca, além de ter uma ponta afiada que entra no tecido, ela tem uma margem, uma borda cortante, tá? Então isso é importante diferenciar. Então, por exemplo, um garfo é um instrumento perfurante e uma faca é um instrumento pérfuro cortante, tá? Então, pessoal, quando a gente pensa em lesões perfurantes, a gente pensa que essas lesões elas vão gerar feridas puntiformes, tá? Então, se a gente imagina a característica do instrumental utilizado, então se eu tenho um instrumental fino, alongado, com aquela ponta perfurante, as feridas a gente imagina que elas sejam puntiformes. Nesse tipo de lesão, uma característica interessante que a gente tem é que esse instrumental, ao penetrar no tecido, normalmente o que vai acontecer, ele vai afastar as fibras do tecido. Então, raramente a gente vai ter a secção. A fibra do tecido dificilmente ela vai se seccionar, tá? Então, normalmente, o trauma causado é justamente por afastar as fibras do tecido ali. E normalmente, nesse tipo de lesão, a abertura ela é estreita, né? Isso por quê? Porque a gente imagina que o instrumental para gerar esse tipo de lesão, ele é um instrumental fino e alongado, então a abertura normalmente é estreita. E na grande maioria das vezes ele é pouco nocivo na superfície. Entretanto, ele pode ser grave dependendo da profundidade. Então, nesse tipo de lesão, pessoal, é mais importante, normalmente mais grave, mais nocivo, quando na profundidade e não na superfície. Por quê? Porque muitas vezes, quando esse instrumento perfurante ele entra no nosso corpo, muitas vezes ele pode atingir algum órgão, dependendo da profundidade com que ele entre. E aí sim aumenta, obviamente, a gravidade da situação, tá? E a abertura, na grande maioria das vezes, ela vai ser sempre menor do que a do instrumento. E isso é de se imaginar. Quando a gente analisa uma lesão, a abertura no corpo, ela normalmente ela vai ser menor do que o tamanho do instrumento.
Isso por quê? Por conta da elasticidade do tecido. Então, após a remoção do instrumento do corpo, aquele tecido tende a se contrair devido à sua elasticidade. Isso faz com que a abertura normalmente seja menor do que o instrumento. Então aqui, pessoal, essa é uma imagem bem característica desse tipo de lesão perfurante, onde a gente pode observar na pele aqui, ó, uma região, uma lesão punctória, como eu comentei com vocês, né? Então, nesse caso aqui, uma lesão causada por um perfurador de gelo. Então, a gente observa aqui que normalmente a abertura é pequena. E na superfície, isso muitas vezes não é muito nocivo. Entretanto, dependendo da profundidade com que o instrumental entre no tecido, pode gerar um problema mais sério, aumenta a sua gravidade. Tá? Aqui, pessoal, olha só, nessa imagem também do professor Malthus, um cadáver com diferentes lesões desse perfurador de gelo. Observe no corpo diferentes lesões punctórias. Então, utilizando instrumentos perfurantes, tá? Então, é bem característico esse tipo de lesão. Vistos os instrumentos perfurantes, a gente entra no segundo grupo, são aqueles instrumentos cortantes. E para exemplificar esse tipo de instrumentos, eu coloquei aqui para vocês uma navalha, lâmina de barbear, a lâmina de bisturi. Então, quais são as características dos instrumentos cortantes? São aqueles instrumentos de ação cortante através de um gume afiado. Então, observem, esses instrumentos, eles não apresentam nenhuma ponta como aqueles instrumentos puntiformes que eu conversei anteriormente, né? Então, as ações deles se dão justamente por conta desse gume afiado, tá? Por isso denominado instrumentos cortantes. Então, o mecanismo de lesão aos tecidos, nesse caso, se dá pelo deslizamento dessa lâmina frente aos tecidos. Então, quando a gente pensa em lesões causadas por instrumentos cortantes, essas lesões são feridas cortantes. E normalmente ela tem a forma linear e a borda bem regular. Isso por quê? Porque a lâmina cortante desliza sobre esse tecido e gera essa forma linear. Normalmente, nesse tipo de lesão, nós temos ausência de vestígios traumáticos ao redor da lesão. E além disso, nós temos a predominância do comprimento sobre a profundidade. Então, nesse tipo de lesão, normalmente nós não temos uma profundidade muito grande da lesão, mas sim uma predominância do comprimento. E a hemorragia, nesses casos, é normalmente abundante, porque ao passar essa lâmina cortante e você aumentar o comprimento, a chance de você seccionar vasos sanguíneos é muito grande. Então aqui são algumas características desses tipos de lesões. Observem que nós temos uma predominância do comprimento em relação à profundidade. Então, nesses casos, normalmente essas feridas elas são uniformes e temos uma predominância do comprimento em relação à profundidade. Obviamente, nós temos lesões um pouco mais profundas, com caráter um pouco mais severo do que essas que vocês estão vendo na imagem. Então aqui nós temos, por exemplo, uma lesão no pescoço da vítima causada por instrumentos cortantes. E mesmo assim a gente observa que a predominância é do comprimento em relação à profundidade. Então, visto lesões causadas por instrumentos perfurantes e por instrumentos cortantes, a gente parte para o terceiro grande grupo, que são aqueles que a gente chama de contundentes. Esse tipo de instrumentos, pessoal, são aqueles que causam os maiores danos, são os maiores causadores de dano na vítima, né? São as lesões mais comuns que a gente consegue observar externamente, embora muitas vezes pode repercutir na profundidade, tá? E esse tipo de instrumentos contundentes, eles agem por pressão, por explosão, por deslizamento, compressão ou forma de diferentes lesões, forma mista. Então, nesse caso, pessoal, eu não coloquei exemplos específicos dessas lesões contundentes,
porque são muitos instrumentos. Então, eu poderia citar diferentes maneiras aqui. Então, quando a gente pensa em energia mecânica de caráter contundente, a gente pensa, por exemplo, em queda, em acidente automobilístico, em explosões, martelos. Então, todos esses tipos de energias de ordem mecânica são denominadas contundentes. E nesse tipo de situação, a gente pode ter diferentes lesões características dentro da medicina legal. Aquelas que a gente chama rubefação, escoriação, equimose, o edema, hematoma, bossa sanguínea, ferida contusa, luxações, entorses, lesões explosivas, lesões por martelo, o empalamento, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Então, obviamente, eu não vou me ater aqui a explicar cada uma delas, até para não ficar uma aula muito cansativa e não confundir vocês. Então, eu vou citar a diferença, basicamente, daquelas lesões que atingem vasos sanguíneos, que são talvez as que geram maior dúvida, né? A rubefação, escoriação, equimose, edema e hematoma. Então, pensando na rubefação, nada mais é do que, pessoal, do que aquela congestão repentina e momentânea de uma região do corpo atingido pelo trauma, né? Então, aquela mancha avermelhada e efêmera que desaparece em alguns minutos, né? E ela surge normalmente imediatamente ao trauma. Então, qual é o exemplo clássico que a gente tem? Aquela marca da palmada, né? Então, uma bofetada na face, na nádega de uma criança, um tapa nas costas, como vocês observam na imagem aqui. Isso é uma lesão que a gente denomina de rubefação. Novamente, esse tipo de característica da lesão oriunda de uma energia de ordem mecânica contundente. A escoriação, diferente da rubefação que a gente viu anteriormente, é quando a gente tem aquele arrancamento da epiderme, daquela camada mais superficial da pele, e o desnudamento da derme. Então, aquele arranhado que vocês observam comum, por exemplo, em queda de moto, atropelamentos. Então, diferentes tipos de situações podem gerar lesões por escoriação, como essa que vocês estão vendo na imagem. A equimose, ela consiste na infiltração hemorrágica entre os tecidos. Então, é aquele vazamento sanguíneo, aquela infiltração de sangue entre os tecidos. Entretanto, na maioria das vezes, sem gerar aquele aumento de volume, tá? Nem sempre ele vai aparecer de imediato após o trauma. E a tonalidade, pessoal, é aspecto de grande interesse dentro da medicina legal. Então, quando a gente pensa em equimose, é muito interessante a gente ver as características do tom da lesão. Então, será que ela já está avermelhada? Será que ela está amarelada? Esse tipo de situação. Por quê? Porque muitas vezes, através do tom, a gente consegue limitar o período com que aquela lesão ocorreu, né? Então, aqui nós temos diferentes características, diferentes tons. Então, normalmente, pessoal, a gente utiliza esse espectro, né, que foi proposto, onde, por exemplo, a cor avermelhada que vocês estão vendo nessa imagem aqui, normalmente quer dizer que essa lesão ocorreu em um dia, né, faz um dia que ocorreu essa lesão. E com o passar dos dias, como vocês podem observar aqui, esse tom vai mudando. Então fica um aspecto de violeta, até chegar naquele aspecto verde, por fim, ao término, né, do processo de cicatrização, um aspecto amarelado, até que chegue na coloração normal. Isso quer dizer o quê? Quando a gente observa uma equimose com aspecto amarelado, a gente deve supor que essa lesão tenha ocorrido em torno de 10 a 15 dias atrás, né? Enquanto que se a lesão chegou com a cor vermelho ou violeta, é uma lesão recente, então ocorreu em torno de 1, 2 a 3 dias. Isso é importante para nós porque dentro da medicina legal? Porque, por exemplo, a vítima pode relatar uma agressão do marido, ou seja lá de quem for, por exemplo, e falar que essa lesão ocorreu há 2 dias atrás, por exemplo, né?
e essa lesão está com aspecto amarelado. Então a gente pode supor que não é uma lesão tão recente, né? Ou ainda ele relatar que apanhou ou que foi agredido, por exemplo, há 10 dias atrás e chegar com uma lesão vermelha, característica de uma lesão recente. Então o tom dentro da equimose é muito importante. Além disso, pessoal, nós temos o edema. O edema, ele se difere das lesões anteriores, nada mais é do que o acúmulo de líquido no espaço intersticial. Então, entre os tecidos, nós temos um acúmulo de líquido inflamatório. Então, é muito comum, por exemplo, quando acontece uma torção, né? Torceu o pé, aí fica com o pé inchado, aquele pé grande. Isso é um edema. E é diferente do hematoma, porque o hematoma, diferente do edema que a gente viu anteriormente, que fica um líquido inflamatório, no hematoma esse volume se dá por extravasamento de sangue no interior dos tecidos. Então essa imagem é bem característica, que a gente observa aqui roxo, né, característico de extravasamento de sangue, entretanto com aumento de volume. E isso se diferencia da equimose. A equimose, normalmente, a gente tem um extravasamento de sangue, mas não com aumento de volume. E por que normalmente no hematoma nós temos esse aumento de volume? Isso porque é o extravasamento de sangue de um vaso calibroso, que acontece diferente com um eritema. Ficou claro, pessoal? Então essas são as principais características dessas lesões vasculares. E dentro ainda desse grande grupo de lesões, entra aquelas lesões causadas por acidentes automobilísticos. Aí vocês podem perguntar assim, mas professor, nós temos características de lesões próprias de acidentes automobilísticos? Sim, né? Então, quando a gente pensa em acidentes automobilísticos, a gente tem aquelas lesões causadas pelo cinto de segurança, por explosão de airbags, por atropelamento terrestre, aquelas lesões pelos passageiros do veículo ou ainda pelo condutor do veículo. Por incrível que pareça, todas essas características de lesões automobilísticas, elas normalmente são bem marcadas, são bem presentes. Então, normalmente, o que acontece com o cinto de segurança? É claro e é óbvio que o cinto de segurança é importante e que salva muitas vidas, né? E o seu uso se vê fundamental. Entretanto, por conta da pressão que acontece muitas vezes um acidente automobilístico, é comum fraturas e luxações das vértebras cervicais. Muitas vezes pode ocorrer secção total ou parcial da medula. Isso é uma coisa muito comum de acontecer dependendo da pancada, com a força com que esse cinto vai ser pressionado contra os nossos tecidos. A explosão de airbags é uma outra situação que é muito importante, obviamente o seu benefício supera qualquer tipo de lesão que possa ocorrer, mas muitas vezes a explosão de airbags pode gerar lesões oftalmológicas, gerar surdez, lesões da face, luxação de ombro, perda de consciência. Então o airbag, apesar de, como eu falei, repito, o seu benefício ser muito bom, algumas lesões podem ocorrer. Atropelamento terrestre, então, que tipo de características são comuns dentro da medicina legal, pensando em um atropelamento? Muitas vezes é comum a fratura de pernas, né? Normalmente essa fratura se dá na altura do para-choque, né? Em alguns casos ainda, casos mais severos, quando o veículo passa sobre o corpo, a gente pode ter o que a gente chama de estrias pneumáticas. Então são as marcações das rodas dos pneus sobre o corpo da vítima. Eu vou mostrar para vocês em imagens a seguir. E os passageiros do veículo? De maneira geral, os passageiros do veículo tendem a apresentar lesões mais graves do que a do condutor, né? E as mais comuns, obviamente, são aquelas lesões crânioencefálicas, costais e esternais, né, na região do osso externo. E o condutor, por sua vez, o que é mais frequente são lesões no tórax, né, causada por choque contra o volante, e lesões crânioencefálicas causadas por choque contra o para-brisas.
Então aqui, pessoal, essa imagem que vocês podem observar do corpo, a gente observa estrias, essas marcações na região das costas da vítima, que a gente chama de estrias pneumáticas. Então isso é bem característico quando o carro passa por cima do corpo, em atropelamentos, por exemplo. Aí nós vimos agora lesões perfurantes, nós vimos as lesões cortantes e as lesões contundentes. Agora a gente passa para aquelas que são utilizados instrumentos pérfuro-cortantes, o quarto grande grupo, né? Quando a gente pensa em pérfuro-cortantes, a gente pensa em instrumentos que apresentam uma ponta perfurante e um gume cortante, né? E esses instrumentos podem ter muitas vezes mais do que um gume cortante. Então, por exemplo, aqui essa faca, a gente observa que ela tem uma ponta, uma ação perfurante e um gume cortante. Essa outra aqui, pessoal, essa que a gente chama de punhal, a gente observa que tem uma ponta perfurante e dois gumes cortantes. Entretanto, a gente pode ter ainda aquele que apresenta lesão, ação perfurante e 3 gumes cortantes, como uma lima, como essa imagem que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, quando a gente pensa em lesões causadas por instrumentos pérfuro-cortantes, quando tem um só gume, o ferimento ele se dá normalmente com a fenda regular e quase sempre linear. Quando tem dois gumes, como aquela punhal que eu mostrei anteriormente, normalmente os ferimentos eles têm bordas iguais e ângulos agudos. E, entretanto, quando tem 3 gumes, como por exemplo lesões oriundas daquela lima que eu mostrei na imagem, as feridas elas apresentam normalmente forma triangular ou estrelada. Essas feridas, pessoal, causadas por instrumentos pérfuro-cortantes, elas são geralmente graves. Isso por quê? Porque além de cortar na superfície, ela tem a agressão pela profundidade. Então ele corta tanto no sentido lateral quanto em profundidade. Essas feridas elas são geralmente graves. Então, quando a gente pensa em lesões com instrumentos pérfuro-cortantes, é muito comum em situações de homicídio, né? Então, dificilmente a gente vai se deparar, por exemplo, com diferentes lesões pérfuro-cortantes em caso de suicídio, né? Então, é difícil a pessoa fazer diferentes lesões, cometer o suicídio com instrumentos pérfuro-cortantes, né? Normalmente é comum em homicídios. Então aqui nessa imagem do site do professor Malthus, a gente pode observar do lado esquerdo aqui, ó, diferentes lesões com instrumentos pérfuro-cortantes. Então observem que a forma aqui, como eu falei para vocês, ela é regular, né? Então observem que ele corta tanto no sentido horizontal quanto em profundidade. Então, essas são lesões bem características, lesões muito comuns em homicídios. Além disso, pessoal, a gente pode ter, como eu falei, dependendo da profundidade, aquela característica perfurações de órgãos internos. Então aqui a gente vê durante uma autópsia uma perfuração cardíaca, um coração com uma lesão, né, uma perfuração causada com um instrumento pérfuro-cortante. Então, é bem característico. Aí, pessoal, o quinto grande grupo, visto as lesões perfurantes, contundentes, pérfuro-cortantes e cortantes, o quinto grande grupo seria a pérfuro-contundentes. Então, é aquele mecanismo de ação que, além de perfurar, ele vai gerar um dano grande, vai contundir ao mesmo tempo. Nesse grande grupo, a gente pensa naqueles ferimentos que são produzidos por projéteis de arma de fogo. Nesse grupo aqui, pessoal, de pérfuro contundentes, que entra aquelas noções de balística, as características de projéteis de arma de fogo. Então, por essa razão, eu não vou me ater a esse grande grupo de mostrar essas diferentes lesões, porque nós teremos uma aula só de noções de balísticas e de lesões causadas por arma de fogo,
tá? Então eu só quero que vocês entendam que quando a gente pensa em pérfuro contundentes, a gente pensa naquele mecanismo de ação que perfura o tecido e que gera um grande dano ao mesmo tempo. Então, normalmente causada por projéteis de arma de fogo. Aí, visto isso, pessoal, visto os 5 grandes grupos, até agora nós chegamos no 6º, que são os cortocontundentes. Então, vamos recordar. Até agora nós vimos aqueles com ação perfurante, né? Então aqueles instrumentos que vão perfurar o tecido sem cortar, entretanto, né? Normalmente característico com agulha, com garfo. Aí nós vimos os instrumentos cortantes, aqueles instrumentos que têm ação de cortar a superfície, mas não tem aquela ponta afiada característica do instrumento perfurante. Esses são os cortantes. Então a gente pode citar, por exemplo, a lâmina de barbear, lâmina de bisturi, né? Aí nós vimos aqueles que são os contundentes, que normalmente são aqueles que geram grande dano, né? Então acidentes automobilísticos, machado, martelo, então tudo isso são aqueles instrumentos que causam lesões contundentes. Aí o 4º grande grupo que nós vimos são aqueles perfuro-cortantes, aqueles que além de perfurar o tecido tem um gume, 1, 2 ou 3 gumes cortantes. Então as facas, adagas, esses são instrumentos perfuro-cortantes. Aí nós vimos os perfuro-contundentes, que são aqueles que têm a ação de penetrar no tecido e gerar grande dano, né? Então, nesse grande grupo, a gente pensa nos projéteis, as lesões causadas por projéteis de arma de fogo. E por fim, aqui a gente entra no 6º grande grupo, que são as lesões de ordem mecânica corto-contundentes. Então, aqui, pessoal, são aqueles instrumentos que, mesmo sendo portadores de gume, são influenciados pela ação contundente. Então, por exemplo, um dente. Um dente vai depender da ação de rasgar. A unha, por exemplo, a unha vai depender pela ação com a força empregada o dano que vai ser causado. Um facão, por exemplo, um facão de maneira geral, ele não tem aquela ação perfurante e ele não gera grande dano. Entretanto, pelo movimento que for realizado, a gente pode ter uma lesão corto-contundente. Então, exemplos de instrumentos que geram lesões corto-contundentes, nós temos a foice, o facão, serra, roda de trem, unhas e dentes. Então, todos esses são instrumentos corto-contundentes. Então, novamente, a forma desse tipo de lesão ela vai ser variada, dependendo da região atingida. E quando o fio de corte não for vivo, ou seja, quando não tiver um corte afiado, normalmente a gente vai ter contusão dos tecidos, a gente vai ter aquela lesão grande nos tecidos. O diagnóstico é através de estudo cuidadoso das bordas da ferida. E a tesoura, pessoal, nesse caso, quando for utilizada, né, de maneira convencional, é um instrumento de ação corto-contundente. Então, por exemplo, uma tesoura, quando você pega a ponta ativa da tesoura e penetra no tecido com diferentes pressões, isso é uma ação pérfuro-cortante. Entretanto, se você utiliza a sua tesoura na maneira convencional para cortar, por exemplo, um tecido, cortar a pele, nesse caso vai gerar uma lesão corto-contundente. E essas lesões elas são denominadas cortocontusas. Então olhem só nessa imagem. Nessa imagem aqui do lado esquerdo, vocês podem observar lesões causadas por unha. Aqui uma mordida, ó, uma lesão causada por uma mordida, onde a gente observa aqui a necessidade de sutura. Então lesões por mordedura se enquadram em lesões cortocontundentes. E aí a mordedura, por ser um tema que eu considero importante, eu deixei para o final aqui também para nós falarmos um pouco mais a respeito delas. Até uma das questões do questionário que eu coloquei para vocês, como a gente identifica, né, uma mordedura. Então aqui, a mordedura, como eu falei, ele é um tipo de lesão de ordem mecânica cortocontundente.
tá? Então, uma mordedura ela pode ser produzida pelo homem ou por um animal, né? Então, a vítima pode ter sido mordida por um ser humano ou por um cachorro, por exemplo, um animal, né? Elas podem ser, pessoal, a pesquisa de uma mordedura pode ser realizada na pele humana, então na pele da vítima que sofreu essa mordedura, em alimentos, então em cenas do crime, muitas vezes a gente vê uma maçã mordida, por exemplo, a gente pode, através daquela mordida no alimento, tentar identificar o possível agressor. Em objetos, então objetos com marcas de mordedura, muitas vezes a gente pode realizar uma perícia nesse objeto e tentar auxiliar, né, o direito de alguma maneira. De maneira geral, os dentes dos carnívoros são os mais perfurantes, né? Então a gente pensa nos dentes dos animais dos carnívoros, eles são os mais perfurantes. E o mecanismo de uma mordedura é o mesmo da mastigação, né? Então sempre que a gente pensa em uma lesão causada por uma mordedura, o mecanismo é o mesmo da mastigação, o que muda é a sua intensidade. E o que é importante a gente entender que a impressão deixada, né, pela mordida, né, então aquela marca deixada pela mordida, vai corresponder a cada um dos elementos dentários. E como que a gente faz para identificar esse tipo de lesão? Como comumente é feito? Então aqui vocês podem observar uma lesão causada por uma mordedura humana, no caso. Então qual é o primeiro passo? É fotografar muito bem essa lesão. Então nós temos que fotografar e ter bem documentado essas características da lesão. Feito isso, a gente desenvolve meios para modelagem. Então, através do desenho da mordida, a gente tenta obter modelos de gesso simulando as características dentárias de quem realizou aquela mordedura. E por fim, pessoal, a gente tenta fazer o quê? Desenvolver simulações e ver se aquela mordida, aquele modelo de gesso é compatível com as características que a gente tem. Então a gente pode fazer essas simulações em pedaços de chocolate, pedaços de bolo, pedaços de fruta e tenta simular, né, se aquele modelo de gesso que a gente se baseou nas características da mordedura da vítima, a lesão causada por ele é compatível com a da vítima, tá? Então, com base nisso, pessoal, eu concluo, né, a nossa aula. Já estou aqui também extrapolando o tempo, né? Então, quais são os objetivos que eu queria que vocês entendessem lá no começo da aula? Identificar as diferentes formas de lesões dentro da medicina legal. Então a gente viu que nós temos lesões de ordem mecânica, física, química, mista, em todas essas que nós vamos ver detalhadamente cada uma. Aí a gente viu mais profundamente na aula de hoje as lesões, as feridas oriundas de energia mecânica. Então quando a gente pensa em energia mecânica, a gente pensa em aquelas causadas por instrumentos perfurantes, cortantes, contundentes, pérfuro-cortantes, pérfuro-contundentes, corto-contundentes, né? E aí a gente viu ainda, através de algumas imagens, aspectos clínicos dessas diferentes lesões provenientes de energias mecânicas. Então eu espero que com isso vocês tenham, através da nossa aula, conseguido compreender de maneira satisfatória. E aí aqui, pessoal, quero aproveitar esse finzinho de aula para nós vermos o nosso questionário, né? Então a gente pensou ali em duas questões para vocês que eu passei, que eu quero que vocês compreendam. Então a primeira questão dizia o seguinte: pensando nas diferentes lesões dentro da medicina legal e seus respectivos instrumentos, cite a diferença entre instrumentos perfurantes e pérfuro-cortantes. Então aqui, novamente, quando a gente pensa em instrumentos perfurantes, a gente pensa naquele instrumento alongado, pontiagudo, entretanto sem uma borda cortante, né? Então, um instrumento perfurante, por exemplo, uma agulha, né? E aí os instrumentos pérfuro-cortantes, então além de ter uma ponta que ajuda a penetração no tecido, nós temos uma, duas ou três bordas cortantes, como uma faca, um punhal e esse tipo de situação.
E, obviamente, se a gente consegue compreender as características do instrumento, a gente imagina a principal diferença das lesões, né? Enquanto normalmente ele ganha mais profundidade, as lesões elas são menores, né, do que o tamanho do instrumento. Normalmente a entrada da lesão é pequena. Quando a gente pensa em lesões pérfuro-cortantes, a gente pensa em umas lesões que cortam tanto no sentido horizontal quanto no sentido de profundidade. E aí a questão 2, pensando em lesões causadas por mordedura humana e associando a aulas anteriores, cite qual a sequência normalmente utilizada para identificar e caracterizar essa lesão. Então, normalmente a sequência que a gente faz, pessoal, só reforçando, documenta muito bem a lesão, fotografa, através dessa imagem obtida, a gente tenta obter modelos que simulem, né, a mordida, os dentes do agressor, e por fim a gente faz simulações. E aí aqui é interessante, só reforçando a questão de associar aulas anteriores, como a gente já conversou, não existe duas bocas exatamente iguais. Então, dependendo da característica, muitas vezes a gente consegue identificar o possível agressor. Tá certo? Então, pessoal, esse é meu e-mail. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Novamente, nós vamos ter uma aula só de características de projéteis de arma de fogo. Então, não se preocupem que as lesões pérfuro-contundentes nós vamos ter um dia de aula à parte. Tá? Novamente, eu agradeço para todos que ficaram até o fim assistindo a aula. Perguntas, pessoal, estou à disposição. Podem perguntar no chat, nos comentários, tá ok? Um abraço a todos, muito obrigado.